Então, hoje, né, dia 21 de maio de 2020, aula para o 8º ano do Colégio Estadual Jardim América, 8º ano B e C. Gente, na nossa última aula, nós paramos a aula falando sobre como olhar, né, as horas no ponteiro, lá naquele relógio analógico, né? Tudo bem, Natasha? Tá? Pode imprimir os planos, não tem problema não. Mas lembrando que todos têm que ter os cálculos, tá? Todas as questões. E aí, nós vimos, por exemplo, como olhar a hora nesse relógio aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho dele, que vai ficar melhor pra gente. Olha lá, ó. E nós vimos que nesse relógio aqui, que horas que é mesmo que tá marcando? Qual que é o horário que tá marcando nesse relógio? Que eu esqueci? 1 hora. 1 hora. 1 hora. Isso. 1 hora. Tá. Hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero descobrir o ângulo. O ângulo entre os ponteiros de um relógio. É isso que eu quero descobrir. Deixa eu pegar isso aqui. Vou pôr mais embaixo aqui, ó. Que eu coloco o título aqui pra gente. Então, eu quero saber o quê? Eu vou querer saber... Vai pensando enquanto eu estou escrevendo. O ângulo entre os ponteiros de um relógio. Sim, é continuação. Eu sempre vou fazer com vocês continuação da aula anterior, tá, Mari? Ângulo entre os ponteiros de um relógio. Bom, eu queria ouvir de vocês o seguinte. Quem consegue me dizer... Eu vou ampliar ainda mais essa imagem. Eu vou aumentar ainda mais. Para eu conseguir rabiscar ela, fazer umas outras coisinhas aqui. Aí, ó. Eu quero saber, quem consegue aí me dizer, quantos graus vai medir esse ângulo aqui, ó. 30 graus. Esse ângulo, por quê, Dani? Porque do 12 ao 3 tem 90 graus. E aí a gente pode ver que... Por que é 90 graus? Porque ele faz um ângulo reto, exatamente um. Ó, por Tá. exemplo, Ah, o relógio, ele tem 360 graus. E aí você ah, divide ele em 4, que dá 90. certo, Aí depois você divide certo. 90 em 3 partes, que é do 12 ao 1, do 1 ao 2 e do 2 ao 3. Aí dá 30. Isso, agora eu estou satisfeito com a sua resposta. Tudo que você falou tá certo. Você disse realmente daqui... Eu disse o seguinte, pessoal. Quando é marcando 3 horas, é 90 graus. Tá certo. Mas eu queria saber o porquê. Que cálculo é esse? Ela disse certo. Ela pegou 360. Por que ela pegou 360? Porque o relógio completo, ao dar uma volta, nós vimos que um ângulo de uma volta é um ângulo de 360 graus. Então, ela dividiu em 4 partes. Por que 4 partes? Porque você consegue pegar o relógio e dividir ele em 4 pedaços iguais, tá vendo? E aí ela descobriu que cada pedacinho vale 90. Só que aqui são 3 horas, ó. Então, ela pegou 90 e dividiu por 3, ficando 30. Mas, Dani, a gente pode pensar mais fácil assim, ó. Quer ver? O ponteiro todinho do relógio, né, uma volta, equivale a 360 graus. E no relógio, como são 12 horas, nós vamos ter 12 espaços. Tudo bem, Aninha? Tem problema não, tá? Nós vamos ter 12 espaços, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Então, se eu pegar o 360 e dividir por 12, 360 dividido por 12 é 30. Então, quer dizer que cada pedacinho desse vale 30 graus. Como aqui nós temos um pedacinho só, então quer dizer que esse ângulo aqui que formou é um ângulo de 30 graus. Então, nesse horário, que são 1h, ou seja, 1h da tarde ou 1h da manhã, pode ser qualquer um dos dois, né? Pode ser qualquer um dos dois. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Vou colocar aquele outro horário que nós vimos lá na aula anterior. O outro horário que nós vimos na aula anterior, né? E a Dani já até acabou falando a resposta sem querer. Aqui, ó. Nós temos esse ângulo. E aí, agora já ficou fácil, né? Depois da explicação aí da Dani, que esse ângulo aqui formado, hein, pessoal? Vai ser um ângulo de quantos graus? Esse ângulo formado aqui, ó. 90. E isso vai ser um ângulo de 90 graus, que nós vimos que a gente pode representar ele por esse retângulozinho aqui, ó. Por ser um ângulo reto. Como que eu posso te provar isso matematicamente? Bom, nós já encontramos que 360 dividido por 12 vai dar 30 graus. Significa, então, que cada pedacinho vale 30 graus. Só que nesse relógio, nós temos 3 pedacinhos. 1, 2, 3 pedaços. Então, eu deveria pegar esse 30 e multiplicar por 3. Porque eu tenho 3 espaçamentos. E cada espaçamento é 30 graus. Então, significa que o ângulo que está representado nesse ponteiro aí, entre esse ponteiro, né, é um ângulo de 90 graus. Vamos pegar o outro horário que eu tinha passado para vocês na aula anterior. Que é esse aqui. Esse horário aqui. Que hora que é essa aí que tá marcando aqui mesmo, gente? Nesse relógio aí agora? 5 horas. 5 horas, isso. Pode ser 5 horas da tarde ou 5 horas da manhã. Tudo bem. Quantos graus você acha que vai estar ali? Quantos graus está marcando ali naquele pedaço, entre os ponteiros? 150. Exatamente, 750. Por quê? Pelo mesmo raciocínio. Uma volta todinha no relógio, pessoal, é 360 graus. Se eu pegar isso e dividir pelo número de espaçamentos, que são 12 espaçamentos, cada espaçamento nós já sabemos que é 30 graus. Aqui eu tenho um total de 5 espaçamentos. 1, 2, 3, 4, 5 espaçamentos. Então, eu deveria fazer 30 vezes 5, que vai dar 150 graus. Então, aquele ângulo ali que está formado é um ângulo de 150 graus. Outro caminho que você poderia ter. Se fosse metade, hein, pessoal? Seria quantos graus metade? 180. Exatamente. Eu sei que esse pedacinho que falta aqui é quantos graus? Esse aqui? 30. Isso. Se eu pego 180 e tiro 30, sobra o quê? 150. Você também... Exatamente, isso. Então, você também poderia ter esse raciocínio. Vamos mais um. Vamos mais um. Né? Que
o outro horário que eu passei para vocês. Bora, computador, me ajuda, filho. Ah, ele abriu, foi no Paint. Aqui não quero no Paint, eu quero aqui. Aqui. Olha lá. Nós vimos que esse horário marcado aqui, que hora que tá marcando aí mesmo? 7. Isso, 7 horas. Pode ser 7 horas da manhã ou 7 horas da noite, né? Qualquer um dos dois. E quantos graus você acha que vai dar esse ângulo aí também? 150. Isso, eu só virei o contrário, né? Você pode pensar que aqui, ó, seria 180, tirando 30 de novo, 150. Mas eu vou fazer o mesmo raciocínio, tá? O relógio completo seria 360 graus. Se eu dividir ele em 12 pedaços, nós vamos ter que cada pedaço é 30 graus. Como eu quero todo esse pedaço aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaçamentos. Então, eu deveria fazer 30 vezes 5, que daria 150 graus. Mas eu quero ver o raciocínio de vocês. Se eu perguntasse para você, quanto, olha aqui, ó, olha onde está o apontador aqui da canetinha, tá? Quantos graus valeria isso aqui? Esse resto aqui, ó. Quantos graus valeria nesse exemplo? Esse resto aqui que eu estou pintando. 150. Quanto? 150? Peraí, só um minutinho. Isso, pensa. Minha pergunta é, 330. por que 330? Porque seria 360 menos 30. Exatamente. Se tudo é 360 graus. Tudo é 360 graus. E esse pedacinho aqui nós já encontramos que é 30. Então, se eu quisesse saber essa parte aqui de azul, eu iria fazer 360 menos 30, que daria 330. Quantos graus valeria esse pedaço aqui, ó? Esse pedacinho aqui. Quantos graus valeria? Fico com medo de errar não, Marcão. Vai, fala. 270? 270, né? Pelo mesmo raciocínio. Se aqui dentro nós calculamos aqui, ó, e é 90, o que falta? 270. Se nós calculamos aqui dentro e deu 150, para eu encontrar esse restante aqui, eu teria que fazer 360 menos 150, que daria 210 graus. Isso. Então, é mais ou menos esse o raciocínio. É só você pensar a lógica mesmo. Perguntas? Não. Beleza. Deixa eu só sinalizar as respostas aqui para vocês. Opa, não era para ter feito assim, não, pô. Então, deixa eu pegar mais um exercício do pano de vocês, dessa vez, relacionado a horas e minutos. Essa eu quero ver quem vai acertar, viu? Essa eu quero ver. Cadê ela aqui?
Aqui. Deixa eu abrir uma nova layer, uma nova página. Aqui, ó. Vou dar um tempinho para você ler e tentar fazer, tá? E pensar como que você poderia fazer esse exercício. Eu já fiz, professor. Já Posso fez? responder? Pode falar. Dá 270, Por quê? porque seria 360 menos 90. Mas está marcando 3 horas e 30 minutos. Sim, seria um ponteiro no 3 e um ponteiro no 6. E um ponteiro no 6. Bom, deixa eu pensar como que eu posso falar isso. Acho que tá. Ó, Meia, não é 3. é 3,5. Sim, sim. Mas, matematicamente, nós temos um detalhe aqui. Nós temos um detalhe. Você tem certeza que quando é 3,5, o ponteiro vai estar exatamente desse jeito? Pode ser para toda a turma, tá? Quando for 3,5, tá exatamente desse jeito aqui? Não. Alguém? Não? Por que não? Não. Onde que tinha que estar? Onde que tinha que estar esse ponteiro menor aqui? Metade entre 3 e 4. É. Exatamente. Exatamente. Quando der 3,5, pessoal, o ponteiro dos minutos está certo. Tem que estar exatamente no 6. Mas o ponteiro das horas, não. Ele não vai estar no 3. Ele vai estar na metade do 3 e do 4. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o ponteiro maior, que é o dos minutos, anda, o menor, que é o das horas, também anda. Então, tipo, quando for 3h45, gente, 3h45 não vai estar assim, ó. Não vai estar assim. 3h45. Não vai estar desse jeito no relógio, não. Quando for 3h45, o ponteiro das horas ele já vai estar bem próximo de 4 horas. Aí sim, ó. Essa seria a posição correta do 3h45. Mas o exercício fala 3,5. Então, o ponteiro dos minutos tem que estar exatamente no 6, onde marcaria 30 minutos. E o ponteiro das horas deveria estar no meio do 3 e do 4. Então dá 75. Exatamente. Você fala esse pedaço aqui, né? 75 graus. É. Esse aqui. Isso, concordo. Mas olha o que o exercício perguntou. Qual é o maior ângulo? A resposta é 75, então? É ou não? Esse é o maior ângulo? Não? Acho que não. 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 Esse aqui é 75 graus. Mas ele é o maior ângulo formado? Não. Não. O maior ângulo formado seria o de fora. Quantos graus vai medir o de fora?
Aí vocês respondem aí para mim, faz o cálculo. R$ 285. 285. Exatamente. Essa seria a resposta. Então, vamos recapitular? Eu quero saber, pessoal, primeiro, esse ângulo. Bom, o que nós vimos? Se você pegar 360 graus, que é o relógio completo, e dividir por 12, porque é o número de horas que tem esse relógio, vai dar 30 graus. Significa que cada pedacinho vale 30 graus. Então, daqui até aqui é 30 graus. Daqui até aqui é 30 graus. Só que esse aqui, você vai ver que ele vai estar na metade. Então, quantos graus vai valer isso aqui? Tem que ser a metade de 30. 15 graus. Então, eu tenho 30, mais 30, 60, mais 15, 75. Significa que esse ângulo aqui dentro, ele é um ângulo de 75 graus. Mas ele não é o maior. Para isso, eu preciso calcular o ângulo de fora. Para eu calcular esse ângulo de fora, isso é questão nível OBMAP, hein? Se eu quero calcular esse ângulo de fora, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar a volta completa, que é 360, e vou ter que subtrair os 75 graus. Totalizando, então, 285 graus. Essa seria a nossa resposta. Então, esse ângulozinho aqui, 285 graus. Então, como eu quero maior, essa seria a resposta correta. A outra coisa que eu quero ministrar para vocês hoje são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles carinhosamente podem ser chamados também de OPV. Oposto pelo vértice. O que significa isso? Eu tenho duas retas, pessoal, que elas vão se cruzar, ou seja, elas são chamadas de retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas que se cruzam em um único ponto. Retas que se cruzam em um único ponto. Observe que aqui eu tenho um vértice. E aqui eu vou ter ângulos opostos pelo vértice. Pensa na palavra oposto. Oposto. Um está de um lado, o outro está do outro. Isso significa oposto. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a esse. Oposto, tá vendo? Um do lado, o outro do outro. Então, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a esse. Esse outro ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice a esse. Então, isso são ângulos
opostos pelo vértice. Eu vou chamar esse ângulo aqui de x e vou chamar esse ângulo aqui de y. Qual que é a propriedade que eu quero te mostrar? É essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu programa. Tem um programinha aqui bacana pra caramba. Quero mostrar aí pra vocês. Uai, não tá querendo aparecer? Peraí. Aqui. Esse software que eu tô acabando de fazer aqui para vocês, ele é um software chamado GeoGebra. Eu vou fazer aqui, pessoal, ó. Tá? Eu vou fazer aqui as retas, viu? Aqui, ó. Uma reta, outra reta. Então, eu tenho duas retas concorrentes. Essas duas retas concorrentes, elas possuem um ponto de intersecção. Que é esse aqui, tá vendo? Olha só, eu vou fazer o cálculo do ângulo para vocês observarem o valor. Ah, não tá querendo, não tá. Pera aí, bora, filho. Desenrola, carretel. Deixa eu fazer com esse aqui mesmo. Vou fazer o contrário, vamos ver se vai dar certo. Olha só, olha a medida desse ângulo, tá vendo? 59,2 graus. Olha a medida do ângulo oposto pelo vértice a ele. Ó. Também deu 59,2 graus. Vamos medir esse outro aqui? Com certeza, esse outro ângulo tem que ser o que falta para 180. Então, eu deveria fazer 180 menos 59,2, que vai dar esse resultado aqui, ó. Espera aí. Olha lá, ó. 120,8. Se você tivesse que dar um bom chute, hein? Você falaria que esse ângulo aqui vai medir quanto, hein? Quanto você acha que vai medir esse ângulo? Também 120,8. Vou fazer outro. Vou fazer outra reta. Vou fazer outra reta bem doida aqui, ó. Ó, vou fazer assim, ó. Olha lá. Tá quase fazendo. Vou pegar o... Aí, professor. Tá quase uma rua, né? Tá parecendo uma quadra aqui, né? Olha lá, ó. Vamos medir o ângulo. De novo, ó. Ó. Puff. 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 Esse ângulo que eu construí deu 49,5 graus. Esse ângulo aqui, você acha que vai dar quantos graus? Mesma coisa. A mesma coisa, quer ver? Olha lá, ó. Também vai dar 49,5 graus. Vou medir o outro para você ver. Deu 130,85 graus. Se eu medir esse aqui, você acha que vai dar quantos graus? A mesma coisa. Os mesmos 130,85. Olha lá. Então, pessoal, eu fiz isso para quê? Para te mostrar que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, aqui, se aqui mede x, aqui também vai ter que medir x. Se aqui mede y, aqui também vai ter que medir y.
Então, o que eu estou querendo te dizer? Os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então, meus amores, se eu fizer um ângulo bem loucão aqui, ó. Olha lá, ó. Aí eu falo assim para você, olha, esse ângulo, eu estou te afirmando, ele é 130 graus. Quantos graus você acha que vai valer esse ângulo aqui? 130. 130. Mesma coisa. E esse de cá, hein? Vamos ver quem vai acertar. Quantos graus vale esse ângulo aqui? Pensa. Quantos graus vale esse ângulo? Calma. 50. Exatamente, Dani. Muito bom, Dani. 50. Por quê? Porque tudo aqui, pessoal, é 180. Se eu já coloquei 130, falta 50. Se aqui é 50, adivinha quantos graus vai dar aqui? 50. 50 também. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Quero incentivar vocês a participarem das aulas do Zoom. Na aula de semana que vem, terça-feira, a gente só vai resolver exercícios sobre isso, tá bom? Eu tô com saudade de vocês. Beijo pra quem beijo, abraço pra quem de abraço. Tchau. Beijo. Tchau. Bye, bye. Uou. Adoro inglês. Falou.